Opa, aqui é o Ricardo Novak, seja muito bem-vindo à aula 2 desse nosso treinamento. Na última aula, falamos bastante sobre os 3 grandes problemas enfrentados pelos dentistas. O problema de atração e conquista de novos pacientes, que está ligado ao marketing. O problema de convencer o paciente sobre a importância do tratamento e encantá-lo na primeira consulta, que está 100% ligado às vendas. E, por fim, o grande problema de falta de lucros, que na maioria das vezes tem conexão direta com o pagamento errado dos dentistas aí da sua equipe e o cálculo de custo-hora do seu consultório. Na aula 1, nós demos atenção total à lucratividade. Inúmeros dentistas finalizam o mês sem nenhum centavo na conta corrente. Muitos deles com uma grande quantidade de pacientes, o que gera uma frustração ainda maior. Na aula 1 nós falamos sobre isso. Portanto, se você não assistiu, eu sugiro fortemente que você faça isso agora, antes dessa aula 2, para que você possa entender a ligação entre os problemas e você consiga planejar a realização de todos os seus sonhos. Na aula de hoje, nessa aula 2, nós vamos focar no segundo grande problema: vendas e encantamento do paciente na primeira consulta. E mais do que isso, eu vou te apresentar um controle que eu tenho que é capaz de até dobrar as suas vendas em 30 dias, dependendo do seu desempenho. Isso quer dizer que, se você vende em uma média de 50 mil reais por mês, você pode passar a vender 100 mil reais por mês se aplicar os protocolos e ensinamento dessa aula que você está assistindo. Já na aula 3, nós falaremos do terceiro grande problema, a dificuldade em atrair e conquistar novos pacientes, ou seja, quais são as estratégias de marketing mais efetivas. Além disso, eu vou te entregar o plano e planejamento estratégico do Sucesso Odonto, um passo a passo que organiza todas as informações para que você saiba exatamente por onde começar, como você deve prosseguir. Portanto, assista todas as aulas desse treinamento até o final, beleza? Para que você possa entender a coerência de tudo. Se você ainda não faz parte do meu WhatsApp oficial, eu sugiro que você faça agora mesmo, para que você receba as notificações de quando as próximas aulas estarão no ar. Aqui embaixo tem um link para você entrar nesse WhatsApp oficial. Olha só, muitos dentistas tentam fazer gestão e marketing por conta própria, sem embasamento, sem ensinamento algum, na mais pura tentativa de erros e acertos. E você há de concordar comigo que quase sempre, infelizmente, os dentistas acabam se decepcionando por não conseguirem ter alcançado aqueles resultados que eles esperavam. Acontece também de muitos acabarem abaixando o preço com a falsa ilusão que o problema está nos valores que estão sendo cobrados. E qual que é a consequência disso? É muito trabalho, pouco retorno financeiro, fadiga corporal e mental, problemas de relacionamento com a família, que a família não aguenta mais uma rotina tão desgastante, e até problemas emocionais, já que o dentista se sente pressionado e sufocado em um estilo de vida não recompensador. É uma realidade muito triste, mas será mesmo que essa é a realidade de todos? Com toda certeza não. Há sim uma infinidade de dentistas que possuem muito resultado financeiro e também qualidade de vida. É o caso de vários dos estudos de casos que eu gravei. Com certeza você também conhece alguns dentistas que estão nessa situação. Mas afinal de contas, o que eles fazem de diferente? Eu tenho a resposta. Eles trabalham com maestria nas habilidades de marketing, de gestão e interpessoais. Eu não sei se você já viu um artigo onde eu cito um estudo da Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo, que diz que 67% do seu sucesso não é responsabilidade da sua competência técnica, ou seja, o quão bom dentista você é, e sim destas habilidades muito praticadas pelos dentistas de extremo sucesso: marketing, gestão e habilidades interpessoais.
Hoje eu vejo uma infinidade de dentistas largarem a profissão, reclamarem incansavelmente da odontologia e eles não sabem o que eles estão falando, eles não sabem o que eles estão dizendo. A odontologia é um excelente negócio, é sim muito lucrativa. Para se ter uma ideia, em qual mercado você consegue ter 30%, 40% de lucro em procedimentos? Os lucros de supermercados, farmácias, muitas vezes são de 2%, 3% em vários produtos. O problema é que o dentista não sabe os caminhos certos, a direção correta a seguir. Aí começa a criar uma falsa imagem que a culpa é da odontologia. E acredite, não é. Se você assistir com calma os vários estudos de caso aqui embaixo, você vai ver que a odontologia é sim um excelente negócio. Eu falei na aula anterior e eu repito nessa aula. Tem esse treinamento como um divisor de águas para você, como um novo começo, o começo de um futuro muito mais brilhante, próspero e com qualidade de vida. Como é o caso que eu vou te mostrar agora. Então quero que você assista com muita atenção antes de voltarmos aos ensinamentos desta nossa aula. Olha só! Depois de 10 anos de formada, eu falei, nossa, o que aconteceu com o meu sonho? O que aconteceu comigo? Né? Cadê aquela odontologia que eu tenho um cliente, que eu atendo bem? Porque eu trabalhava ali o dia inteirinho, e cadê aquele reconhecimento, né? Eu estudei tanto. E como que dava errado? Poxa, tinha uma certa experiência. Tava com a pessoa que eu sonhava do meu lado para a gente poder realizar tudo isso. Por que patinava? Por que não ia para frente? Eu sou a Camila Vale de Oliveira, sou cirurgiã dentista, eu tenho uma clínica com sociedade com meu marido, Fernando. Eu lembro assim, a primeira vez que eu vi ela na faculdade, já sabia que ia acontecer alguma história dali. Em Piracicaba tinha uma faculdade que eu sempre sonhei muito em fazer, e aí a gente se mudou para lá, com pouca renda, quase nada de renda. Eu trabalhava como dentista, atendia as usinas ali da região, ganhava R$6 a hora, eu lembro. E aí trabalhei em outras clínicas também, tudo da mesma forma. Em uma das clínicas que eu trabalhava, surgiu a oportunidade de comprar a clínica. E na clínica, basicamente, a gente trabalhou para pagar ela. Eu sempre quis, assim, puxar a capa, trabalhar junto. E não dava muito certo pela especialidade, que não podia entrar nessa clínica. E eu também não tinha o apoio nem do meu sócio para poder trazer. E depois eu acabei me vendo dando aula na faculdade, trabalhando no hospital, mas eu não estava feliz. Eu não tinha qualidade de vida, eu não tinha retorno financeiro. Aí eu reclamava bastante, eu falei, Fernando, eu preciso dar um jeito na minha vida. E o Fernando também estava trabalhando igual um louco lá nas clínicas dele, né, Fer? E aí a gente olhou um pro outro e falou assim, alguma coisa está errada. E assim, a gente vem de uma família humilde, né? Eu tenho que fazer valer o sacrifício, né? Que eles fizeram pela gente. É que nos pais a gente vê que eles acreditam até quando a gente não está acreditando, né? E eu sempre acreditei muito no meu futuro por eles também. Poder devolver para eles um pouco disso em forma do filho que eu me tornei, eu acho que é o mínimo. Aí o Fernando falou assim, cara, é o seguinte, vamos recomeçar. Aonde? Perto da família. Fiquei alguns meses trabalhando, atendendo convênio aqui em Baú e minha mãe de minha secretária, porque eu não tinha dinheiro. E aí eu fiquei mais perdida ainda, né? Que eu falei, cadê aquela odontologia que eu sonhava na faculdade? Aí um dia o Fernando chegou pra mim e falou, Cá, recebi uma mensagem, tô aqui na clínica de uma dentista aqui de Bauru, e eu percebi que há a oportunidade da gente comprar a clínica dela. Você quer ser minha sócia? Se der certo? Aí, né, meu coração quase saiu pra boca, porque eu falei, pronto, me encontrei. Aí eu lembro que eu falava assim pro Fer, mas como que a gente vai pagar isso, né? Ele falou assim, não, Cá, vou conversar, né, porque já conhece eles, assim, eles estavam dentro da franquia, era uma clínica da franquia também. Nesse processo da gente aprender, trabalhar juntos, a clínica aqui, ela patinava. A gente não conseguia crescer e muitas vezes a gente percebia o negócio diminuindo. Eu falei, Fernando, eu vou procurar ajuda. E de repente, de várias coisas que eu li, apareceu na tela no meu celular do computador, Ricardo Novak. Eu chamei e falei, Fer, o que você acha desse Ricardo Novak, desse curso de sucesso odonto? Será que é real isso, né? Porque era um número, ele falava de uma odontologia que a gente já não acreditava mais. O Fernando, que é um cara mais de atitude, né, Fer, graças a Deus,
No dia seguinte eu falei, comprei o curso do Ricardo. Era tão verdadeiro que não tinha como não dar certo. Mas tinha um fator, a gente não conseguia executar o que ele falava no curso porque a gente era engessado por causa da franquia. A franquia não nos permite fazer o que a gente quer. E o Sucesso Odonto era muito a nossa filosofia. E ensinava de uma maneira muito clara e como fazer tudo aquilo acontecer. E para isso a gente precisava ter a nossa própria marca. Sair da franquia. É só que fazia 2 anos que a gente estava na franquia, o contrato era de 10 anos. E claro, a franquia não queria. Em determinado momento, a gente chegou a receber uma notificação extrajudicial. Várias conversas nós tivemos com o Ricardo. É um cara que está ali do teu lado, ele realmente quer te ajudar. E aí a gente insistiu com a franqueadora, pedi para ir até lá conversar. Aí estava numa palestra do Ricardo, toca o telefone do Fernando, saiu correndo para atender o celular, ele voltou chorando, falou, eles aceitaram a nossa contraproposta. Saímos da franquia, conseguimos. Agora a gente vai fazer a nossa odontologia dos sonhos com o Ricardo. Eu não acreditava, porque a gente lutou tanto para poder chegar nessa conquista que a emoção, a alegria não tem palavras. A gente sabe que a partir dali acabou. Não tem mais o que segurar. Não tinha mais. Logo no primeiro mês, explodiu. E quanto mais a gente aplicava, melhor eram os resultados. A gente saiu de um faturamento de meses patinando de 40 mil, 45 mil, e hoje a gente olha lá, a gente até fala assim, nossa, mas é verdade, eu estou enxergando bem, de 300 mil, de 250 mil, é um crescimento muito grande. E realmente é exatamente o que ele fala. O que ele fala realmente acontece, realmente existe. Ele trouxe as respostas que a gente não tinha lá atrás, que faltavam para a gente realmente encontrar o caminho da felicidade juntos, como um casal na nossa vida pessoal e também profissional. O que o sucesso trouxe para mim, eu acho que trouxe de volta meus sonhos. Trouxe de volta a minha atitude, o brilho no olhar, a vontade. Isso que o sucesso odonto me trouxe, vida, né? A nossa atitude, a nossa forma de pensar mudou, entendeu? Com a ajuda do Sucesso Odonto do Ricardo. E claro, a gente junto. Aí que você identifica mesmo a pessoa do seu lado. E você tem certeza que você fez a escolha certa. O que eu posso falar é que valeu muito a pena. Hoje a gente pode sonhar muito mais, porque a gente tem isso tudo muito bem resolvido e realizado aqui. Muito feliz. Emocionante, não é verdade? A maioria dos dentistas ama a sua profissão. Eu ouvi poucas vezes dentistas dizendo que não gostavam de odontologia. Eu costumo conversar com muitos profissionais diariamente que estão sim com seus sonhos adormecidos. Então você tem que saber que o seu progresso só vai acontecer através de uma palavra extremamente importante e ao mesmo tempo simples: ação. É comum consultórios estarem com as suas agendas vazias. O dentista fica lá no celular, jogando paciência no computador, esperando que magicamente os pacientes caiam do céu. Ou há também aqueles profissionais que trabalham muito, 12 horas por dia, mas com pacientes totalmente fora do seu perfil, ou seja, pacientes que não te valorizam, que acham tudo caro e no final do mês você percebe que você está trocando 6 por meia dúzia. Você concorda comigo? Isso está fazendo sentido para você? A maioria dos dentistas que me procuram, eles querem mais clientes, eles querem lotar a sua agenda de atendimento. E aí, quando eles passam a executar os passos práticos do Sucesso Odonto, um de cada vez, eles percebem que as coisas começam a acontecer, a fazer sentido. Olha só, gente, eu não estou falando aqui de milagre, eu não estou falando que é fácil. Você precisa sim arregaçar as mangas, você precisa colocar em prática, você precisa agir, mas é muito bom quando você percebe que as coisas estão acontecendo, que os passos estão sendo dados na direção certa.
Na aula de hoje, eu quero dar destaque para um assunto muito importante aí nos seus resultados, que é a conversão em vendas, ou seja, aumentar a quantidade de pacientes que topam realizar o tratamento aí com você. O que eu vejo são muitos dentistas não darem importância para isso, porque eles pensam que são excelentes vendedores, entre aspas. O que eu ouço é: Ricardo, eu só preciso colocar paciente aqui dentro da minha clínica. Os pacientes me adoram. De 10 pacientes novos, 8 fecham comigo. Eu ouço isso o tempo inteiro. Mas quando acompanhamos atentamente os indicadores da clínica, que inclusive eu também vou ensinar quais são os principais nessa aula, nós percebemos que a conversão de vendas de novos pacientes é muito aquém do que deveria. E isso acontece porque as estratégias de marketing atraem pacientes que muitas vezes não têm nenhuma referência sobre o seu trabalho. Logo, o esforço para encantar esses pacientes é muito maior. Justamente por isso, é primordial um protocolo de vendas eficaz, capaz de gerar confiança e conexão com o paciente. Muitos me falam em faturamento na odontologia, e eu costumo dizer que o faturamento é a colheita da venda. O que eu quero dizer com isso? Que para você faturar, para entrar dinheiro aí no seu caixa, você deve, antes de qualquer coisa, vender. Quem não vende, não fatura. E, infelizmente, poucos são os dentistas que dominam com maestria essa arte. É lógico que quando eu falo de vendas, eu sempre saliento a questão ética, de oferecer aos pacientes somente aquilo que eles de fato precisam. Eu acho que esse é um ponto óbvio, mas é bom deixar claro aqui. Beleza? Nessa aula eu vou apresentar para você e eu quero que você avalie profundamente 7 erros do protocolo de atendimento de primeira consulta, a consulta de avaliação, e que infelizmente a enorme maioria dos dentistas erra pelo menos 3 desses 7 que eu vou te apresentar agora. O protocolo completo de atendimento da primeira consulta possui 18 passos, porém hoje nós vamos tratar de 7 deles, beleza? Assista atentamente e reflita sobre todos esses erros. Vamos ao primeiro erro, que é básico, e a gente vai evoluindo na complexidade dos erros, beleza? Erro 1, o dentista permanece dentro do consultório, chama o paciente e não apresenta a estrutura da clínica ou do consultório. Esse é um erro clássico. Na correria do dia a dia, o dentista fica sentado no consultório enquanto aguarda o paciente chegar. O que pregamos é que o dentista dirija-se ao paciente na recepção. Mas por que isso? Porque a venda é ligada a 2 palavras-chave: conexão e confiança. A conexão nada mais é do que a empatia entre o paciente e o dentista. Ninguém compra de quem não gosta, e as pessoas compram pessoas. Isso é muito importante eu frisar para você. O correto é você se dirigir à recepção para buscar o paciente e posteriormente você apresentar toda a sua estrutura. Você deve fazer um tour pelo seu consultório. É um momento onde você consegue se conectar com o paciente, bater um papo rapidamente, apresentar toda a sua estrutura, ainda que ela seja pequena. E quando esse paciente chega ao consultório, ele está desarmado, ele está mais aberto à conversa, ele está conectado com você e confiando mais no seu trabalho e na sua estrutura. Imagina você parar com o seu paciente na sala de esterilização e explicar que ali todos os materiais são esterilizados a X graus Celsius e por isso a biossegurança do paciente está garantida. Eu costumo dizer que é gritante a diferença do estado comportamental do paciente que realizou o tour e aquele que foi diretamente para o consultório. O paciente que é colocado diretamente no consultório está armado, ele está inseguro, ele está com medo e dificilmente se abrirá 100%. Vendas têm total relação com a descoberta do real problema do paciente, aquilo que emocionalmente o incomoda. E se o paciente está inseguro, dificilmente ele vai se abrir para você. Logo, você não vai saber exatamente aquilo que o mais incomoda. E dessa forma, a solução que você apresentará talvez não seja a que ele realmente quer. Olha que louco isso!
Durante o tour, na conversa, você consegue descobrir onde o paciente mora, onde ele trabalha, o que ele gosta de fazer, como ele chegou ao consultório, se ele veio de carro, de outro transporte, enfim, ali inicia-se uma conversa que vai aproximar você e o paciente. Bom, vamos para o segundo erro. O segundo erro é colocar o paciente diretamente na cadeira antes de conversar. Esse também é um erro básico e muito comum. Os dentistas muitas vezes não conseguem entender os traumas e aflições dos pacientes com relação ao consultório odontológico. Colocar o paciente na cadeira é talvez o erro mais evidente para a falta de conexão. O paciente dificilmente se sentirá confortável em apresentar suas queixas. Não vai acontecer empatia e a venda fica muito mais difícil de ser realizada. O correto é dirigir o paciente após o tour a um escritório ou até mesmo a uma mesa localizada dentro do consultório, caso você não tenha um escritório, para entender melhor quais são os problemas que levaram o paciente a te procurar e o que ele espera do tratamento. E posteriormente, dirigir o paciente para a cadeira para fazer o exame clínico, certo? Vamos lá, erro 3. Olha só como os erros vão ficando um pouquinho mais complexos. Não realizar a avaliação com a câmera intraoral. Um velho ditado diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E acredite em mim, o seu paciente não consegue enxergar o que de fato é apresentado no espelhinho. Eu costumo brincar, é uma brincadeira, mas eu falo sério, né? Principalmente nas aulas presenciais, que o espelhinho, ele é arcaico, e de fato é. Quem usa o espelhinho é uma odontologia de 1950 e hoje a gente está em 2020 quase e tem dentista, inclusive a maioria dos dentistas, que ainda utiliza do espelhinho. O espelhinho é arcaico, não dá mais, o paciente não enxerga absolutamente nada. E se ele não consegue enxergar, você concorda comigo que ele não percebe a real importância do tratamento? Olha só, as pessoas quando te procuram, elas esperam por um diagnóstico preciso, coerente, honesto e ético. É isso ou não é? As doenças bucais, elas são silenciosas e quase sempre quando o paciente te procura, ele está com alguns problemas bucais que ele não fazia a menor ideia que ele possuía. Geralmente, os dentistas tentam mostrar no espelhinho, mas o paciente mal consegue enxergar, ele apenas finge que vê. A câmera intraoral tem a função justamente de impressionar o paciente com o diagnóstico, provar que de fato aqueles problemas existem e aumentar a percepção do paciente dos problemas. E por fim, facilitar a sua vida, porque você consegue explicar o caso de uma forma muito mais fácil. O problema é que a zona de conforto e o costume do espelhinho impedem muitos dentistas de utilizarem a câmera. Muitos, inclusive, possuem a câmera empoeirada, poucas vezes utilizada, e não conseguem entender a real importância da utilização da câmera nas vendas. Outro problema com relação à câmera é a dificuldade do próprio manuseio, a falta de um protocolo para a câmera intraoral. Um protocolo de como fazer desde o momento que o paciente chega para avaliação, como fazer o diagnóstico, o que entregar para o paciente, as radiografias, fotos externas e internas. Dentro do Sucesso Odonto, nós temos um protocolo bem completo, explicando de forma prática como é o processo fotográfico, o que entregar para o paciente e como fazer detalhadamente o diagnóstico com a câmera intraoral. Ele é fantástico, mas lembre-se, é primordial que você utilize a câmera intraoral. Ela vai aumentar e muito o que nós chamamos de taxa de conversão e ticket médio, ou seja, a quantidade de pacientes que fecham com você após a avaliação e a média dos valores que esses pacientes investem nos tratamentos aí no seu consultório. Vamos lá, erro 4. Observe como os erros vão ficando cada vez mais graves. Parcelamento. Todo final de ano eu faço um encontro presencial e grandioso com as turmas do meu curso online, o Sucesso Odonto. Esse encontro chama-se Sucesso Odonto ao vivo. Na última edição, que aconteceu em novembro do ano passado, nós tivemos 1.300 dentistas de todo o Brasil durante 3 dias em São Paulo. E lá eu fiz um questionamento.
pedindo que levantassem as mãos aqueles que dividem os valores dos tratamentos mais caros em mais de 12 vezes. Para minha surpresa, 10, 15% só levantaram a mão. Aquilo me surpreendeu muito, porque o parcelamento é primordial para a venda de tratamentos mais completos e com custos mais elevados. Imagine só um tratamento de R$20 mil. São poucas as pessoas que conseguem pagar à vista ou em poucas vezes. O pior de tudo é que são pouquíssimos também os consultórios que trabalham com boleto bancário. Muitos dividem em até 12 vezes apenas. E o pior, no cartão de crédito. Aí eu te pergunto, cite 5 pessoas que você conhece que têm mais de R$20 mil de limite no cartão de crédito. São raras as pessoas que possuem essa disponibilidade. Logo, se você divide em poucas vezes e não possui a opção do boleto, fatalmente você terá problemas de vendas. Obviamente, alguns pacientes possuem cheque, mas muitos outros não trabalham mais com cheque. Cheque também é algo que está sendo substituído. Os boletos, ao contrário do que muitos pensam, se houver consulta ao CPF do paciente, emissão de nota fiscal e assinatura de contrato, tem um poder jurídico muito grande caso o paciente deixe de pagar. E eles possuem inadimplência baixíssima, ao contrário do que muita gente pensa. Olha só o tamanho da oportunidade que você está perdendo. Apenas não esqueça de pedir uma entrada de 20% a 30% do valor do tratamento. A entrada minimiza os seus riscos, já que os custos diretos do tratamento serão pagos por essa entrada. Beleza? Erro 5. Não mostrar antes e depois de tratamentos similares aos dos pacientes na primeira consulta. Imagine que você é uma mulher e você pretende colocar a prótese de silicone nos seios. Você se dirige a um cirurgião plástico, realiza lá a consulta, mas ele não mostra nenhum caso de cirurgia antes e depois para você. Sinceramente, você faria cirurgia assumindo o risco sem saber a habilidade do cirurgião? Muitíssimo provavelmente não. O mesmo pensamento acontece com o seu paciente. Quando ele te procura para colocar uma lente de contato dental, por exemplo, um caso ortodôntico, de clareamento, de implante que envolve cirurgia, harmonização, acredite, seu paciente precisa saber se de fato você é bom naquilo que você faz. Ele precisa confiar em seus serviços. A odontologia e medicina cuidam da saúde e são ciências diferentes de produtos, como um carro, por exemplo, que você sabe exatamente aquilo que você vai receber após o pagamento. Os procedimentos odontológicos causam dúvidas e insegurança. Por isso, organize seus casos clínicos em pastas aí no seu computador e mostre casos semelhantes, para que o paciente fique mais tranquilo. Não esqueça de salientar que respostas biológicas também variam em cada caso, mas que ali são alguns casos semelhantes realizados por você. É importante citar que eu não estou falando de divulgação antes e depois externamente como forma de conquistar novos pacientes, beleza? O antes e depois que eu estou citando é somente para os pacientes que passarem a avaliação. O antes e depois externo, você precisa conferir aí no CRO do seu estado se é ou não permitido. Alguns permitem, outros não. Combinado? Então vamos ao próximo erro. Erro 6. Entregar o plano de tratamento em um receituário e não encantar o verdadeiro decisor. Eu vou te explicar o que eu quis dizer com isso. Nós realizamos durante 30 dias uma pesquisa dentro de uma clínica de grande movimento. Nessa pesquisa, nós avaliamos a quantidade de pessoas que citaram o desejo de conversar com alguma outra pessoa antes de fechar o tratamento. Por exemplo, senhoras que precisam conversar com seus filhos, mulheres que precisam conversar com seus maridos, maridos que precisam conversar com suas esposas e por aí vai. 43% dos 214 pacientes que passaram nessa clínica pediram um prazo para conversar com algum familiar ou amigo. Isso quer dizer que, quando os pacientes pretendem realizar algum tipo de tratamento, principalmente os mais caros, os mais complexos, eles sentem a necessidade de ouvir uma opinião daquilo que nós chamamos de influenciadores ou decisores. Todos nós temos algum influenciador ou decisor no momento do consumo e é importantíssimo que, quando seu paciente estiver com algum acompanhante, você conduza esse acompanhante
também para o consultório e perceba se esse acompanhante é um influenciador. Se for esse o caso, dirija a conversa também para o influenciador. Além disso, entregue sempre, junto ao planejamento do caso, dentro de um envelope, um portfólio. O portfólio é um material diferenciado de apresentação, justamente para o paciente levar para casa quando ele analisa sobre a realização ou não do tratamento. Muitas vezes, essa decisão é tomada em casa, junto com o influenciador que eu comentei. O que eu vejo por aí são dentistas entregando o planejamento descrito em uma folha de receituário à mão, quando muito grampeada com um cartãozinho dentro de um envelope pequeno. O portfólio tem como função justamente estender a experiência diferenciada que o paciente teve na clínica para a casa dele, quando ele opta pela realização ou não do tratamento. Olha que legal! Erro 7. Esquecer o paciente que não fechou no momento da primeira consulta. Pois é, esse é outro grave erro. O paciente vai até o consultório, faz a consulta de avaliação, diz que vai pensar e fica completamente esquecido. O pós-venda, como nós chamamos o contato após a realização da primeira consulta, é responsável, em média, por 20% dos tratamentos fechados. Isso quer dizer o seguinte, que quando você não realiza o pós-venda, você deixa de vender uma média de 20%. E eu vou além. Se você deixa de vender 20%, isso quer dizer que você deixa de faturar 20% a mais justamente por não realizar o pós-venda. E a minha sugestão é que o dentista que realizou a primeira consulta pergunte, quando o paciente disser que vai pensar, quando a clínica pode retornar para ter uma posição. Em 99% dos casos, os pacientes dizem uma data próxima e cabe à clínica organizar com a recepção para ligar no dia e horário combinado. Essas ligações permitem a renegociação com o paciente caso o problema seja, por exemplo, o preço. É uma forma da clínica tentar agendar uma nova consulta com o paciente para revisar o planejamento e renegociar valores se necessário. Pronto! Esses são os 7 erros cometidos por uma enorme maioria dos dentistas. Eu espero profundamente que você não cometa nenhum deles, mas se esse for o caso, corrija imediatamente os erros e veja seus resultados subirem e muito. Como eu falei, o protocolo completo de atendimento da primeira consulta, que eu ensino no meu curso completo e avançado, Sucesso Odonto, possui 18 passos, mas esses 7 já vão te ajudar e muito a melhorar suas vendas. Lembre-se que o faturamento que você sonha inicia-se na venda. Se você não consegue vender ou não consegue vender tratamentos com valores mais altos, é impossível atingir aquilo que você deseja. Esses conteúdos que eu estou compartilhando, esse treinamento, é uma introdução ao meu curso completo e online de Gestão e Marketing na Odontologia, o Sucesso Odonto. Muitos dentistas me chamam no Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, em tudo quanto que é forma, perguntando sobre as vagas desse meu curso. Eu não sei se você sabe, mas eu só abro 2 turmas desse curso por ano. E as matrículas ficam abertas só por 5 dias e elas sempre se esgotam antes desse prazo. Eu desenvolvi esse curso justamente porque eu recebi uma infinidade de pedidos de consultoria, porém meu tempo é muito curto, é muito valioso. Pois hoje eu sou sócio de 7 empresas e uma consultoria comigo não sai por menos de R$15 mil por dia. E honestamente, eu não vejo a menor necessidade de consultoria se você utilizar o passo a passo desse modelo que eu utilizo para milhares de clínicas de todo o Brasil, descrito nos mínimos detalhes dentro do curso. Ele foi desenvolvido justamente para aqueles dentistas que estão com a faca nos dentes, com a gana de vencer, que querem mais qualidade de vida, melhores resultados financeiros, mais tempo com a família, aproveitando que a vida tem de melhor e principalmente tudo de forma ética. Os detalhes desse curso eu vou passar mais para frente. O que eu te adianto é que, infelizmente, eu não vou conseguir acolher todos os que querem participar, porque as vagas são realmente muito limitadas. E a cada nova turma, a quantidade de dentistas querendo participar desse curso é recorde. Ricardo, mas o curso é online. Por que as vagas são limitadas? Eu te respondo, porque há todo o acompanhamento de cada aluno, há suporte para tirar as dúvidas, dirigir o caminho de cada um individualmente,
Como meu tempo é limitado, as vagas também são, porque eu não me daria o direito de oferecer um ambiente de aprendizado que não mude a sua vida, um curso que seja realmente transformador. E eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver uma quantidade muito limitada de alunos. Mas não se preocupe, porque os detalhes eu vou passar mais adiante, beleza? Bom, agora vamos voltar aos ensinamentos dessa segunda aula. Uma pergunta que eu ouço muito é: Ricardo, mas como eu sei se minhas vendas estão indo bem ou não? Outra frase que eu ouço bastante é: ah, Ricardo, o paciente entrou aqui na minha clínica, eu vendo. Eu tenho muita facilidade em vender. Será mesmo que isso é verdade? E aí entramos em um outro ponto importantíssimo do nosso treinamento, que é a análise e gestão dos indicadores de performance do seu consultório, da sua clínica. O nome parece ser um bicho de 7 cabeças, mas eu garanto que a aplicação não é simples, só é necessária a sua dedicação. Combinado? Pasme, mas quase todos os dentistas que eu conheci possuíam problemas graves de venda e eles não sabiam. Pois é, geralmente a impressão que todos possuem é que as vendas vão muito bem. E sabe por quê? Porque a análise é feita de forma equivocada. É realizada a análise quantitativa. Por exemplo, de cada 10 pacientes que entram na clínica, eu fecho 7. Essa é uma análise superficial. Esse dado é importante? Sim, é importante. Porém, ele não diz os valores desses 7 pacientes que fecharam e os valores dos 3 que não fecharam. E quase sempre, os 3 que não fecharam são os tratamentos mais altos e que representam 60%, 70% daquilo que poderia ser fechado. É interessante isso, não é verdade? Então agora a gente vai falar um pouco sobre como nós vamos fazer essa leitura, essa análise de dados para que possamos detectar aquilo que está errado e posteriormente fazermos da forma correta. A falta de informação comercial da clínica é um dos erros mais graves que os dentistas cometem. Isso porque essa é uma informação que permite descobrirmos os reais problemas, as soluções e verificar se estão funcionando ou não. É o verdadeiro exame de sangue da clínica. Muitos dentistas simplesmente não sabem o que acontece na clínica. Vários não sabem, inclusive, quanto faturam. Eu vou mostrar para você uma planilha de apenas 9 itens que eu uso e é o verdadeiro exame de sangue da parte comercial da sua clínica. Ela vai te dar todo o diagnóstico do seu consultório, do seu negócio. Essa planilha é preenchida sempre, eu disse sempre, que você realizar uma nova avaliação, seja de pacientes antigos ou novos, tanto faz. E não tem desculpa para não preencher essa planilha, porque você vai perder menos de 1 minuto para isso. Vamos lá, anote aí os itens que estão presentes na planilha. O primeiro deles é o nome do paciente. O segundo é o nome do profissional, ou seja, do dentista que fez a avaliação naquele paciente. Foi o Dr. Ricardo? Foi o Dr. Roberto? Quem fez aquela avaliação? O terceiro item é a data da avaliação. Dia 1/7, dia 2/7, dia 10/7, porque a partir da data nós conseguimos extrair as informações semanais, quinzenais, mensais. O quarto item é o onde. Como essa pessoa chegou à clínica? Ela veio por indicação, ela veio por placa, veio por revista, pelo Google, pelo Facebook, por folder, por convênio, enfim, como ela conheceu a clínica. Depois é o valor total da sua avaliação. Depois o valor aceito, porque imagine que você oferece uma solução completa por 10 mil, mas o paciente só aceita realizar o caso emergencial, por exemplo, de R$2.000. O próximo item da nossa planilha é o valor rejeitado. No exemplo dos 10 mil, se ele resolveu fazer somente o emergencial de 2 mil, o valor rejeitado foi de 8 mil. Depois vem a data da ligação. Essa data de ligação você só preencherá no caso dos orçamentos rejeitados. Por quê? Porque geralmente em algumas avaliações o paciente vai embora, fala que vai pensar melhor e acaba ficando esquecido pela clínica. Então essa data de ligação serve justamente para sua recepcionista ligar e ter o feedback do paciente. A última coluna é o feedback. O feedback é o que o paciente falou.
Ele está sem dinheiro, ele reagendou, ele pediu para ligar daqui 15 dias. Então é importante nós sabermos o que o paciente achou. A partir desses 9 itens, você terá total visão e informação do que acontece no seu negócio. E quando eu digo total, eu quero dizer tudo mesmo. Olha só, nós conseguimos saber, por exemplo, qual foi o total de oportunidade de vendas da sua clínica ou do seu consultório. Ricardo, mas o que é isso? É o total de orçamentos em valores de todas as avaliações que você fez e a sua equipe fez em um determinado período. Por exemplo, somando 50 avaliações no mês de julho, o total dessas 50 avaliações foi R$100 mil. Essa foi a sua oportunidade de venda, R$100 mil. Você consegue saber também o seu aproveitamento de vendas. Destes 100 mil, eu fechei 30 mil, ou seja, perdi R$70 mil. Olha só a quantidade de negócio que você perdeu. Você consegue fazer esse levantamento por profissional, ou seja, por dentista que fez a avaliação. Por exemplo, o Dr. Ricardo fechou 70%, o Dr. Roberto fechou 35%, a doutora Carla fechou 15%. Dessa forma, você diagnostica exatamente o desempenho de cada dentista. E a partir desse diagnóstico, você deverá treinar aqueles que estão tendo os piores resultados. Outra coisa que você vai conseguir saber é o aproveitamento de vendas de cada ação, de cada estratégia de marketing e até dos procedimentos particulares gerados pelos convênios, caso você atenda convênio. Por exemplo, eu sei que do convênio X, a cada 10 mil que eu ofereço em tratamentos particulares, eu fecho 1.000. Poxa, vale a pena ter esse convênio? Sim ou não? A planilha de indicadores dá um diagnóstico muito completo de tudo. Há outros 8 indicadores de desempenho que você consegue extrair somente dessa planilha. E a partir dessas informações que nós conseguimos implementar as melhorias. A partir dessa planilha, eu conheço clínicas que vendiam 30, 40 mil reais por mês e passou a vender mais de 150 mil de um mês para o outro. Olha a importância da informação. Sem ela, nós não sabemos como está o andamento do consultório, se está ruim, se está bom, se está médio. Então anote esses itens e passe a colocar isso em prática, que você vai descobrir o que acontece no seu consultório, independentemente do tamanho da especialidade. É o verdadeiro exame de sangue do consultório. Agora eu quero que você preste muita atenção aqui. A aula 3, que estará no ar na próxima terça-feira, será a mais reveladora de todas. Sabe por quê? Porque nela eu vou apresentar o terceiro grande erro, que é a conquista de novos pacientes, ou seja, o marketing. Além disso, eu vou te mostrar, vou te entregar mastigado o plano de ação e planejamento utilizado pelos alunos do Sucesso Odonto, que vai organizar todas as informações e vai te dar a direção certinha a seguir, o passo a passo. É algo que eu passei apenas para os meus alunos do curso fechado e agora você vai ter acesso. Quais são os passos que você deve dar? Qual é o caminho que você deve seguir? Por onde começar? Eu vou te mostrar como eu direciono meus alunos, qual caminho eles seguem e você poderá realizar o mesmo plano de ação aí para o seu consultório e clínica. Sobre aqueles que desejam conhecer melhor o que está incluso no Sucesso Odonto, como será a abertura da turma e como você deve se preparar para disputar sua vaga, na aula 3 eu também vou dar todos os detalhes do curso. As vagas abrirão no dia 30 de abril e ficarão abertas somente por 5 dias. A má notícia é que as vagas sempre se esgotam antes desses 5 dias. E dessa vez, a quantidade de pessoas interessadas no curso bateram recordes. Você pode ver aqui embaixo nos comentários e a quantidade de seguidores no Instagram, Facebook, YouTube, a vontade dessas pessoas de fazerem parte do Sucesso Odonto. De toda forma, na próxima aula eu detalharei tudo e torço para que você consiga a sua vaga. Portanto, não perca a aula 3, que estará no ar na próxima terça-feira, porque ela é a mais importante deste treinamento. Ela vai compilar tudo o que você aprendeu até agora em um mapa de ação, um plano infalível. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Troque experiências com outros dentistas que você confie, compartilhe esse treinamento e juntos transformaremos a odontologia. Fique com Deus, um grande abraço e até a aula 3. Tchau, tchau. To get where you get
like if you work